Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa 264 que vai ao ar no domingo, dia 15 de junho de 2025. Pessoal, queria agradecer o carinho de vocês, todas as mensagens que eu tenho recebido sobre tributologia nas minhas redes sociais. Se você ainda não me segue no Instagram, @GABQuintanilha, dá um pulinho lá que todo dia tem uma novidade de direito tributário. Senhoras e senhores, a tributologia de hoje não tem como ser diferente. Eu preciso abordar as novas medidas do governo federal que alteraram a legislação tributária brasileira, que alteraram a tributação sobre investimentos e a revogação do decreto do governo federal que tratou do IOF, já voltou atrás. Enfim, nesse Tributologia de hoje, eu vou abordar o decreto 12499 e a medida provisória 1303, que alteraram substancialmente o sistema tributário brasileiro e, como se não bastasse, mudaram e vão impactar sim na vida do cidadão. Então, o Tributologia de hoje ele é um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque eu vou dizer para vocês quais foram as medidas e eu vou tentar aqui traduzir um pouco do impacto econômico disso para a gente tentar chegar a uma conclusão, se realmente essas medidas elas vão afetar só a cobertura, como disse o ministro, ou se essas medidas vão ter impacto no dia a dia do cidadão brasileiro. Então, vamos lá, sem mais delongas, mas antes eu queria te pedir, por favor, se inscreva no canal. Se você gostar desse vídeo ao término, curta e compartilhe. Se você estiver ouvindo na sua plataforma de podcast, também não deixe de avaliar para que mais pessoas possam saber que o Tributologia tem minimamente uma qualidade onde eu abranjo os assuntos tributários de forma simplificada e basicamente de forma o mais isenta possível. Bom, vamos lá. Então, o governo federal ele publicou no dia 11 de junho de 2025 tanto o decreto 12499 quanto a medida provisória 1303. Foram diversas alterações nas regras tributárias brasileiras, né? O decreto ele revogou e substituiu o outro decreto anterior, que era o 12466 de 22 de maio de 25, e também o 12467 de 23 de maio de 2025, que alteraram a legislação do IOF, aumentando o IOF em diversas situações para diversas hipóteses de incidência. Já a medida provisória 1303, ela trouxe uma nova tributação, um novo ponto de partida, um novo marco para a tributação sobre investimentos, sobre rendimentos financeiros no Brasil, né? Foram diversos temas alterados: tributação de LCI e LCA, tributação de criptomoedas, alteração da tributação sobre juros de capital próprio, ou seja, nós temos realmente aqui um impacto muito grande no setor de investimentos no Brasil, tá? Então, vamos por partes, eu vou pontuar todas essas alterações para que você possa estar ciente do que de fato está acontecendo com o país. O decreto 12499, o que o decreto 12499 fez? Ele basicamente focou no IOF, tá? Esse decreto, então, ele foi ajustar aqueles dispositivos que foram alterados recentemente e o Congresso não gostou muito da ideia e a sociedade reagiu de forma negativa. Então, vamos lá. A alíquota adicional do IOF sobre operações de crédito. Essa alíquota adicional, né, ela foi reduzida de 0,95% para 0,38%, tendo sido mantida a alíquota diária de 0,0082%, tá? Esse é o mesmo patamar que já era previsto para pessoas físicas, mas lembre-se, é o dobro das alíquotas previstas para pessoas jurídicas, que antes era de 0,0041%. Então, a primeira medida que foi adotada pelo governo foi o seguinte: reduz a alíquota adicional, no caso de operação de crédito para pessoa jurídica, de 0,95% para 0,38%. Mas a alíquota diária, ela continua elevada. Ela continua elevada porque ela é o dobro do que era com o decreto 12466, então revogado, tá? No tocante à figura do risco sacado. O risco sacado foi um absurdo o aumento de IOF sobre risco sacado. O setor de varejo precisa tomar crédito para fazer giro.
né? Se você tributa esse tipo de operação de forma muito desarrazoada, você pode prejudicar o varejo que já está sofrendo muito de forma muito profunda, né? Então, nesse caso, foi mantida a previsão de incidência do IOF sobre essas operações de antecipação de pagamento a fornecedor, que é a figura do risco sacado, tá? Entretanto, essas operações elas passam a ser isentas da alíquota adicional de 0,38%. Elas ficam sujeitas somente à alíquota diária de 0,0082. E foi retirada também a previsão de que o contribuinte do imposto seria o devedor, mantida apenas a responsabilidade pelo recolhimento pela instituição financeira, tá? E aí você transfere a obrigação ao fornecedor do crédito, né? O cara que está cedendo o crédito, o papel de contribuinte que antes era entregue ao devedor, tá? Essa figura aqui do risco sacado é um detalhe muito importante. Assim, o IOF ele foi mantido, então isso é ruim e pode sim ser passível de discussão judicial. Por quê? Porque eu tenho um aumento do IOF sobre risco sacado meramente arrecadatório quando o IOF é um imposto extrafiscal, é um imposto interventivo. Então é uma finalidade diversa daquela que efetivamente deveria ser aplicada. É importante só lembrar que a única medida favorável aqui foi exatamente a isenção da alíquota adicional de 0,38, tá? Incidindo somente a alíquota diária. Então, mesmo assim, é possível esse questionamento, tá? Os FDICs, Fundo de Investimento em Direito Creditório, tem uma nova cobrança de IOF de 0,38% na aquisição primária de cota de FDIC. Inclusive se for por instituição financeira, tá? Não estão englobadas as aquisições realizadas até 13 de junho de 25 e também não vai incidir no mercado secundário. Então, se você estiver comprando uma cota de FDIC, né, a primeira aquisição de cota de FDIC, você vai ter IOF de 0,38%, que seria o IOF sobre operação financeira, beleza? No tocante a seguro de vida com cobertura por sobrevivência, também tivemos uma alteração, né? Foram novos limites aplicados para a isenção do IOF seguros, nesse caso para pessoa física, no aporte em VGBL. Nesse caso especificamente, os aportes realizados de pessoa física entre 11 de junho de 25 e 31 de dezembro de 25 ficam isentos até R$300 mil. A partir de 1º de janeiro de 26 passa a valer o limite anual de R$600 mil, tá? Ainda que você tenha vários VGBLs. Então, você tem um VGBL no Bradesco, tem um VGBL no Santander. Se você fizer o aporte mais R$600 mil somado, você vai ter uma alíquota de 5%, tá? Ou seja, você está tributando a previdência privada, você está tributando aquela poupança que o indivíduo faz para ter uma qualidade de vida melhor no futuro. E 5% cá entre nós é uma alíquota bastante sugestiva, né? Porque eu não estou tributando o mais rico, eu estou tributando aquele que está se preparando para o futuro. Aquele que está se preparando até mesmo para gerar economia para o Estado. Porque se o indivíduo ele tem renda, ele depende menos do INSS, ele depende menos do poder público no tocante à saúde, no tocante às despesas que a idade traz, né? Então aqui eu não estou afetando o mais velho, eu estou afetando a sociedade como um todo. Porque o indivíduo perde o interesse nessa poupança, caindo a sua despesa para o colo da coletividade, né? Mas enfim, então que fique claro, o seguro de vida com cobertura por sobrevivência, né, o VGBL, você vai ter agora até dezembro de 25, 300 mil está isento. A partir de 1º de janeiro de 2026, até 600 mil você vai estar isento. A partir disso, a alíquota de 5%, tá? Qual a diferença? É porque o decreto 12466, ele previa uma alíquota de 5% no caso de aporte superior a R$50 mil por mês, tá? Ainda que em seguradoras distintas. Você tira esse limite mensal e joga para um limite anual de 600 mil. Gabriel, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, porque você vai poder fazer um aporte grande, né? De uma vez só durante o ano. Então, você realmente tem aí uma melhoria, por um lado, né, de planejamento daquele que está guardando dinheiro para o futuro, mas ao mesmo tempo um desestímulo a essa poupança que é tão importante para as pessoas já de idade mais avançada. No tocante às operações de câmbio, né, foi estabelecida a alíquota zero de IOF para liquidações de câmbio no caso de retorno de recurso investido
por investidor estrangeiro, né, em participação societária no Brasil. Nesse caso, a alíquota era de 0,38% e com a publicação do decreto 12.466 foi majorado para 3,5%. Olha que loucura, de 0,38% para 3,5%, né? Porque o governo federal, quando publicou o decreto 12.466, ele determinou, né, uma alíquota única para todas as operações de câmbio de 3,5%, né? Então foi mantida a majoração de todas as demais alíquotas, incluindo a alíquota para remessa de recursos para o exterior e a alíquota no caso de ingresso para empréstimos externos, tá? Com prazo inferior aí a 364 dias. Então você manteve uma alíquota de 3,5%, só havendo a alíquota zero para retorno de recursos investidos por investidor estrangeiro em participação societária no Brasil. Beleza, galera? Tranquilo? Legal? Então, essas são as principais alterações trazidas pelo decreto, tá? No caso do IOF, então a gente tem realmente aí uma tentativa de equilíbrio, mas eu efetivamente não consigo vislumbrar que esse equilíbrio foi tão favorável como deveria. Esse equilíbrio a priori, ele ainda é bastante cruel, porque o IOF, que é um imposto extrafiscal, está sendo utilizado com a finalidade meramente arrecadatória, e o governo fala isso, né, aos quatro ventos, tá? Bom, isso foi a alteração trazida pelo decreto. E no tocante à medida provisória, né? No tocante à medida provisória, nós tivemos várias alterações na tributação de renda, basicamente sobre rendimentos financeiros, tá? Eu vou começar aqui falando, porque assim, é muita alteração, gente, é muita alteração. A gente tem, para pessoas físicas, tá? Rendimento de operação financeira, aplicação financeira. Passa tributado a alíquota geral de 17,5% pelo imposto de renda, tá? Então é revogada, essa MP revoga a alíquota regressiva, que é de 22,5% a 15% conforme o prazo da aplicação, tá? Então quanto mais tempo o dinheiro ficava aplicado, menos tributo era pago, beleza? Então agora o governo ele bota uma alíquota única de 17,5% para todas as operações de aplicações financeiras, tá? Esse rendimento, então, ele efetivamente ele vai ser uma antecipação do imposto, né? Que ele já vai ser retido na fonte, e esses rendimentos têm que ser declarados de forma segregada, tá? Então, você tem também essa alíquota de 17,5%, é importante lembrar, não só para aplicações financeiras, mas também para aplicações financeiras no exterior e aplicações em ativos virtuais. Você passa a tributar criptomoeda, coisa que tinha uma isenção, né? Até 35 mil, agora você vai tributar criptomoeda também, tá? Mas segura que eu já vou aprofundar nesse assunto. Vai ser possível a compensação de perdas, então perdas comprovadas com aplicações financeiras vão poder ser compensadas com outros rendimentos, desde que da mesma natureza, na declaração de ajuste anual, tá? Isso vai ser por até 5 anos, então você efetivamente vai ter aí uma perda, mas é importante lembrar que isso só vai valer a partir do ano que vem. As perdas até 31 de dezembro de 2025 não poderão ser compensadas, tá? No caso de ganho líquido em bolsa de valores, né, você continua aplicando o mesmo regime, as operações, realizadas na bolsa, né? Não tem ali alteração com relação a isso. Você continua também aplicando o regime de ganho líquido para operação no mercado de liquidação futura e efetivamente você tem ali dentro da MP algumas previsões que existiam dentro de instruções normativas, tá? Dando ali uma certa segurança com relação a esse assunto, mas que não representa necessariamente na majoração de tributo, tá? O que você tem, e aí sim é uma majoração de alíquota de imposto de renda, porque a alíquota geral de todo investimento vai ser 17,5%. Então, você tem a isenção para venda de ação na bolsa em até 60 mil reais por trimestre, né? Então, apuração de 20 mil, e aí você vai ter uma alíquota de 17,5% no tocante ao imposto sobre a venda de ações que ultrapasse 20 mil mensais, tá bom? Bom,
só para dar uma aprofundada, né? Com relação aos ativos virtuais, criptomoedas, etc., como eu disse, você vai ter ganho, você vai ter tributo. Se tiver rendimento, você vai ter tributo. A alíquota vai ser de 17,5%, tá? Mesma coisa acontece para pessoas jurídicas. Nesse caso, você não pode deduzir as perdas e os ganhos vão integrar a base de cálculo do imposto de renda da CSLL, beleza? Então, esse é um ponto muito importante. Ah, Gabriel, mas isso desestimula o investimento em criptomoeda? Eu acho que, na verdade, assim, o que vai acontecer com a criptomoeda é que o brasileiro ele vai deixar de investir de forma lícita, né? O brasileiro gosta de fugir do tributo, sempre corre atrás de fugir do tributo. Aqui não vai ser diferente. O que o brasileiro vai fazer é simplesmente deixar de investir nas nossas principais plataformas para investir fora do Brasil e sonegar, o que é crime, que fique claro. Mas quando você aumenta tributo, você acaba atraindo para si a curva de Laffer e o brasileiro deixa de pagar tributo. Essa é a verdade dos fatos. Como eu disse para vocês, a gente tem também uma alteração dentro do mercado financeiro nas aplicações incentivadas, né, que são aqueles títulos LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures incentivadas, né, FIAGRO, que, enfim, eram isentos. Todas as operações elas eram isentas. Todas, tá? Então agora você vai ter a alíquota de 5%. Então, nesse caso, você vai ter essa alíquota somente sobre o rendimento produzido pelos títulos, tá? Emitidos e integralizados a partir de 31 de dezembro de 2025. O que foi feito agora vai continuar em alíquota zero e o estoque de investimento também vai continuar com alíquota zero. A partir daí, você vai ter a tributação de 5%. Eu, Gabriel, digo para vocês com 100% de segurança, você desestimula esse tipo de investimento, né? E é um tipo de investimento que, cá entre nós, não é tão de classe alta, não. A pessoa hoje, ela pode fazer um CDBzinho, pode fazer um CRI, um CRA, com o aumento, né, da informação na internet sobre investimentos, com o aumento dos escritórios, com a publicização disso e a popularização, muito mais pessoas estão optando por investimentos diferentes da poupança do que se imagina. Então as pessoas vão perder 5% daquilo que elas guardam com muito suor, porque o governo não consegue conter gastos, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, fundos imobiliários, fundo de investimento em geral, né? A gente vai ter alíquota de 15,5%, como eu falei. Então, assim, no final das contas, a gente vai ter 5% sobre esses incentivados, 17,5% para o resto, tá bom? Tem um detalhe importante. Investidor que não seja residente no Brasil, tá? O investidor que não seja residente no Brasil, a AMP altera a regra também de tributação. Nesse caso, eu não vou ter mais a alíquota de 15% de imposto de renda e ela vai para 17,5%. E vai ser restrita a isenção das operações em bolsa de valores, tá? Então, nesse caso, os investidores não residentes vão ter alíquota zero com relação a alguns investimentos, tá? E se o... Importante, tá? Mas fora isso, tirando aqueles fundos de investimento de participação, FIP e tal, que vai ser isento, vai ser alíquota zero, desculpa, a gente vai ter 17,5% no resto de investimentos. E se a pessoa tiver residente num país de tributação favorecida, a alíquota vai ser de 25%, tá? A alíquota vai ser de 25%, beleza? Legal, joia? Maravilha, maravilha, maravilha. Bom, é importante lembrar que houve o aumento da CSLL, da Contribuição Social de Lucro Líquido, de 9% para 15%, para as instituições de pagamento, Bolsa de Valor de Mercado Futuro, tá? O juro sobre capital próprio sai de 15% para 20%, e os sites de aposta têm o imposto também majorado, tá? Do produto da arrecadação das apostas de cota fixa, após as deduções específicas, 82% serão destinados à cobertura de despesas, tá? 6% destinados à Seguridade Social e 12% estão mantidas à destinação. Mas a alíquota sai de 12% para 18%, tá? De 12% para 18%. Eu espero ter falado sobre tudo. Eu acho que a gente falou aqui sobre basicamente todas as alterações. Mas assim, qual vai ser a vigência dessa lei, né? Caso essa lei seja convertida, porque é uma MP, caso essa MP, desculpa, seja convertida em lei, né? Essas regras vão entrar em vigor em 1º de janeiro de 26, tá?
Com exceção da CSLL, porque CSLL é uma contribuição social sobre o lucro líquido, só respeita a noventena. Então tem que respeitar 90 dias da publicação dessa MP, é o mínimo. Mas na MP fala em 1º de outubro, tá? Mas tem que respeitar 90 dias. Obviamente até 1º de outubro a gente tem 90 dias, por isso que efetivamente vai poder ser cobrado, tá? No tocante às alterações do IOF, não tem nem anterioridade nem noventena, então podem produzir efeitos imediatamente, tá? Então, com relação ao decreto, a produção de efeitos é imediata. Com relação ao imposto de renda, tudo que está previsto na medida provisória, só a partir de 1º de janeiro de 2026. Agora, existem alguns pontos que são relevantes que a gente não pode deixar de falar, né? Poxa, me diz uma coisa aqui relevante. O Congresso Nacional vai ter que votar essa MP. Então agora é saber o seguinte, os nossos legisladores, eles concordam com isso? Ou eles vão ficar naquela de que, eu vou perder minha emenda porque se eu não aprovar o governo vai secar o lote das emendas? Aí agora é saber se a briga é política ou se a briga é pelo país. Porque esse pacote de maldades aqui não é um pacote que só vai tributar a cobertura, não. Isso vai tributar a classe média diretamente, isso vai impactar na classe média diretamente. Tá? Gabriel, mas a classe média não viaja para o exterior, a classe média não faz investimento, a classe média faz VGBL, a classe média faz sim viagem para o exterior, a classe média faz sim investimento. Achar que a classe média não faz investimento é um absurdo. Quem não faz investimento e realmente não faz é a classe mais pobre da população brasileira, porque não sobra dinheiro. Agora, a classe média faz. Isso aqui vai impactar a vida de toda a sociedade brasileira. Agora, o que o Congresso vai fazer? Porque é uma medida provisória. Vale por 60 dias, prorrogável por mais 60. E aí, vai ser convertida? O Congresso vai converter nos moldes que está isso aqui? Porque, tributar JCP, aumentar a alíquota de tributação sobre JCP desestimula o investimento. Tributar LCI e LCA tira o dinheiro do setor, que são importantes, setor agrícola, setor imobiliário. Você tira o financiamento desse setor, porque quando você tem uma LCI e uma LCA, você está investindo no desenvolvimento do setor. Entende? Então, assim, você está falando aqui de uma tributação que economicamente é impactante. A tributação de risco sacado é um absurdo. A tributação de risco sacado vai encarecer, ainda que tenha tido uma melhoria, vai encarecer e muito a operação do varejo. Gabriel, mas 0,0082 não é nada. Peraí, quem você acha que vai pagar essa conta? Para de achar que quem vai pagar a conta é o empresário. Não é, isso vai ser repassado. Quem vai segurar essa bomba vai ser a sociedade. Todo aumento de carga tributária vai ser da sociedade. Então é muito importante a gente ter isso em mente, sabe? A sociedade vai efetivamente pagar a conta, tá? Mas, Gabriel, a MP não reduziu? Reduziu 80% da tributação sobre o sacado, mas continua cobrando o que não deveria cobrar. Entende? E assim, eu vou te falar, o cara investiu no CDB que quer fugir da poupança. Hoje, se ele deixa mais tempo esse dinheiro parado, ele tem uma alíquota de 15%. E eu estou falando de 180 dias. Se você realiza até 180 dias, né? 22,5. Se você ficar até mais de 2 anos, você está falando de 15% de tributo, vai passar a ser 17,5%. Eu estou beneficiando aquele cara que saca rápido. E aí o governo fala assim, mas saca rápido quem precisa de dinheiro. O cara que quebrou o carro, é o cara que precisa sacar aquele investimento para poder pagar a despesa do mês. Tá, mas espera aí, eu tenho que estimular a poupança. Isso é uma sociedade que efetivamente pensa no futuro. Estimular a poupança e não desestimular que o indivíduo guarde o dinheirinho dele. Porque o indivíduo guardando o dinheirinho dele é menos custo social no futuro. Só que ninguém está pensando nisso. Ninguém está pensando nisso. Gabriel, mas o governo federal, ele também não está baixando, está cortando também despesa? Essa é uma questão interessante, né? O governo federal, ele alega, né, que nessa medida, né, ele também está efetivamente cortando despesa. Como? O programa Pé de Meia coloca no piso constitucional da educação, o que dá uma economia de 4,8 bilhões. Limita a 30 dias o benefício por incapacidade temporária, auxílio-doença. Tá? Que daria 1 bilhão de economia. Teto para compensação financeira que a União paga regime de previdência e servidor estadual.
E um ajuste para a concessão do seguro defeso, que é o auxílio para os pescadores durante o período de defeso. Ou seja, defesa é quando o cara não pode pescar. Aí eu te pergunto, qual é o corte de despesa que efetivamente afeta a máquina do governo? Qual é o corte de despesa que efetivamente significa uma boa gestão pública? Porque, na verdade, quem está pagando a conta é o mais pobre. Essa história de que as medidas só vão afetar a cobertura, o corte de despesa deixa claro que não é assim que funciona. O governo está cortando do pobre do pescador artesanal que não vai poder pescar no defeso. Está cortando do cara que recebe o auxílio doença. O governo está cortando do pobre. Isso não está certo. Cadê o corte de despesa pública? Cadê o corte de despesa com viagem ao exterior? Cadê o corte de despesa com compras de lagosta, de vinho, com reformas desnecessárias em prédio público? Cadê? Isso eu não estou vendo. Então, na verdade, o que a gente precisa, de verdade, é de gestão. Isso, infelizmente, não tem no Brasil. Peço desculpas pelo meu tributologia tão longo, mas hoje eu não tinha como fazer menos do que isso. Enfim, espero que o Congresso derrube essa MP. Ela é muito ruim para a sociedade, ela é muito ruim para o Brasil. O que a gente precisa é de corte de despesa, gestão pública de qualidade. Se você gostou, dá o seu like, curta e compartilhe quase esse filme chamado Tributologia dessa semana. Um beijo grande, pessoal. Muito obrigado, tá? E até semana que vem. Tchau, tchau.